Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé, momento em que a gente se encontra para falar dos assuntos importantes da nossa cidade. Nesse mês de abril, estamos gravando hoje, dia 2 de abril, uma data importante, comemora-se o dia... É o Dia Mundial ou o Dia Nacional? É o Dia Mundial. É o Dia Mundial de Atenção ao Autismo, não é isso? Conscientização. Eu estou recebendo o Dia Mundial da Conscientização. Isso. Eu estou recebendo aqui no nosso podcast a Daniela Silva, que é pedagoga, psicopedagoga, estudiosa desse assunto, está inclusive se graduando em psicologia, é uma estudiosa entusiasta, já veio aqui ao podcast anteriormente e ela retorna para a gente falar da celebração desse mês, né, desse mês que é mundial de atenção ao autismo e falar de uma conquista recente que Macaé recebeu, um presente nesse mês de abril, que é a Clínica Municipal de Atendimento ao Autista. Daniela, prazer te receber mais uma vez aqui no nosso Macaé. Prazer é meu, Silvio. Um prazer estar aqui com vocês novamente. O que representa, na sua opinião, uma clínica com multiprofissional, profissionais habilitados, uma clínica específica para atender o autista, criança, o adolescente, até o adulto, por que não, em Macaé? Qual o tamanho disso para a causa? Silvio, eu acho assim que é um ganho imenso da cidade, essa clínica. Primeiro pela demanda, né, de pacientes que precisam desses atendimentos, precisam dessas terapias, né, e a gente sabe que, infelizmente, às vezes tem muitas famílias que não têm uma condição financeira para arcar com terapias particulares, né, ou um plano de saúde. Então, vai ser um ganho muito grande para a cidade. E depois que teve uma mudança, né, do CID, do autismo, porque o CID para pessoas, né, dentro do espectro, ele estava incluído no CID-10, que era transtornos globais do neurodesenvolvimento. O CID, só para conceituar, é o Código Internacional de Doenças, não é isso? Exatamente. Que é um código utilizado para você tipificar ali perante a legislação, né? Isso. Questões de afastamento de emprego, seguros, tipo direitos, isso benefícios. Benefícios, exatamente. Então, o que aconteceu, né? Ele era uma subcategoria do CID-10, né? Que falava de transtornos globais do neurodesenvolvimento. Muito genérico. Muito genérico, muito geral. Então, o que aconteceu? Hoje, né, em janeiro de 2025, entrou em vigor o CID-11. E esse CID-11, ele é específico do transtorno do espectro autismo. Né? Então, assim, e aí as categorias hoje são mais individualizadas. Então, a gente consegue ter mais clareza sobre esse paciente. Né? Então, assim, porque o autismo, o que ele engloba, né? Quais são as principais coisas que podem comprometer? A comunicação, a parte social e a parte comportamental, né? Então, o CID-11, os subtópicos do CID-11 falam desse comprometimento. Então, tem pessoas que podem ter um comprometimento maior nessa linguagem, tem pessoas que não, tem pessoas... Então, desculpa, esse CID-11, ele tem uma barra, CID-11 barra, e aí você tem tem as subcategorias. Subcodificações por categoria. Isso. Tanto que hoje, né, os psiquiatras, os neuropediatras, né, os neurologistas, o que eles dizem? Que hoje não tem mais o nível de suporte, a gente não caracteriza a criança, o adolescente ou o adulto pelo nível de suporte. Então, o CID-11, ele veio para individualizar cada paciente. Né? Então, tem os subtópicos que vêm ajudando. Então, eu acho que com isso também teve um olhar individual para essas pessoas. Né? Então, assim, essa Casa Municipal do Autista, ela vai ajudar muito esse público.
né? Esse público que tem em Macaé, que está precisando de atendimento, que não tem condições de fazer atendimento fora, né? Eu acho que foi uma iniciativa muito boa. O Rio de Janeiro já tem, né? A cidade do Rio também tem uma casa do autista, assim, tá dando muito certo, tá tendo muitos benefícios, né, para as pessoas. Eu acho que aqui tem muito a ganhar, assim, foi um marco, né, muito importante para a cidade. Essa casa. Como psicopedagoga que você já lida Sim. com as crianças que estão dentro do espectro. Como é que é isso no dia a dia? A gente tem que pensar, primeiro, a primeira coisa é o acolhimento da família. A família vem com muitas dores, a família vem com muitos questionamentos, né? Então, assim, primeiro é um acolhimento individual a cada família, a cada história, né? Porque alguns têm diagnósticos tardios, outros têm diagnósticos mais precoces. Então, esse acolhimento, essa escuta da família é muito importante, né? E depois a gente trabalha com a criança, a gente faz uma avaliação individual dessa criança, a gente vai tendo as percepções das necessidades individualmente, né? E aí a gente faz as intervenções a partir desse olhar individual, né? Então, assim, cada criança é de um jeito, né? Cada paciente tem uma demanda diferente. Então, por isso que é importante a gente ter esse olhar individual. E eu acho, assim, que o mais importante da intervenção é esse acolhimento. Esse acolhimento, essa escuta, né? Essa percepção do funcionamento desse paciente, né? Em que área que a gente tem que trabalhar mais, né? Tem pacientes que têm outras comorbidades, né? Como altas habilidades, como TDAH, né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também, né, para a gente entender esse funcionamento, para a gente entender como a gente vai intervir, né? Tem crianças que precisam de um manejo de propriocepção, né, que a gente fala assim, quando a criança ela tem questões questões sensoriais. Então a gente tem que ter o mínimo conhecimento de acomodações sensoriais, né? Então depende muito de cada paciente. A gente tem que ter esse olhar individual. Eu, Silvio, nunca convivi com uma criança ou um adolescente com autismo, conviver assim de forma permanente durante um período. Mas aí eu fico pensando nisso que você falou agora há pouco, sobre as comorbidades, como o TDAH, como as altas habilidades, como se essas comorbidades pareçam ser uma consequência do ser autista. Mas aí me ocorre o seguinte: uma pessoa que aparentemente não é autista, mas que tem essas características como transtorno de déficit de atenção ou altas habilidades, uma coisa muito extraordinária, pode ser indício de que, na verdade, tem alguma parte do espectro autista ali, nessa pessoa, ainda que isso não tenha se manifestado de forma muito evidente? E aí, agora vai ter que fazer uma avaliação, né, diferencial. Normalmente é um profissional, um neuropsicólogo que faz, né, essa avaliação para rastrear se tem uma outra condição, né, um outro diagnóstico. Mas, assim, o que a gente percebe na pessoa com autismo, né, que aí a gente tem, que é um sinal de alerta, né, são esses déficits na parte social, comportamental ou de linguagem. Eles então, sempre estão presentes. Isso. São todos os casos. Isso, são as características mais evidentes nos casos de autismo, né? Então, se na anamnese é o rastreio que a gente faz, o histórico, que a gente conversa com os pais, a gente conversa sobre o histórico, né? Dessa criança, desse adolescente. Nesse momento, a gente faz várias perguntas. E uma delas é, como é que foi o desenvolvimento? Então, por isso que os profissionais da saúde, os terapeutas, eles precisam ter muito claros, né? Nós terapeutas, a gente precisa ter muito claro os marcos do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento infantil, para a gente poder entender,
né, esse histórico e poder fazer o encaminhamento necessário. Então, se tiver algumas dessas características, então, por exemplo, uma criança a partir de 1 ano e 8 meses, que você chama pelo nome, ela não olha, ela teve um atraso na linguagem, né? Se ela teve algum atraso no desenvolvimento, já é um sinal de alerta. Aquela criança que fica mais no cantinho, que tem um comportamento repetitivo, né? Que tem algum hiperfoco, né? Às vezes uma criança de 2 anos que já reconhece todas as letras, todos os números, né? E tem esse hiperfoco. Tudo isso são características que são sinais de alerta. E hoje a rede, né, de médicos, de profissionais, né, de terapeutas, estão cada vez mais informados. Então, por isso que a gente está vendo muita intervenção precoce. Quando a gente fala do aumento de casos, né, muita gente pergunta assim, fala assim, nossa, Daniela, por que tem hoje, né, tanto caso de pessoas autistas? Na minha época não tinha, né, na nossa geração, assim, a gente não ouvia falar. Quase não se falava de autismo. Verdade. Mas é porque hoje os diagnósticos, eles estão cada vez mais fechados e cada vez sendo mais precoces. E outra coisa, os adultos também, eles estão tendo essa necessidade de autoconhecimento. Então, assim, tá tendo diagnósticos tardios de pessoas de 30, 40, 50 anos, pessoas que têm autismo e nunca se viram como autista, mas percebiam que o seu funcionamento era diferente e foram buscar ajuda, né? E aí essa avaliação neuropsicológica, né, feita por um psicólogo, normalmente tem a formação em neuropsicologia. Esse profissional, ele vai ser capaz de fazer essas avaliações, de ter esse olhar, né, e dar um diagnóstico junto com o neuro, né, um neurologista, um neuropediatra. E então, assim, essa busca por autoconhecimento fez esse boom, né, de diagnósticos, né? Então, mas é muito nisso. Hoje também tem muita intervenção precoce, muito diagnóstico já cedo. Então, a gente a criança, ela começa a se desenvolver, né? Tem pessoas que elas vão diminuindo algumas características. Era isso que eu ia te perguntar. Você mesmo já falou aqui numa outra oportunidade, e eu já ouvi isso também de outros profissionais, de que definitivamente o autista não é um igual ao outro. Não. Né? São múltiplas diferenças e múltiplas manifestações. E aí eu fico me perguntando o seguinte, uma pessoa que não é diagnosticada na infância, por um acaso não é diagnosticada, a família não teve esse esclarecimento, não teve condições de ir atrás, enfim, não diagnosticou. Na medida em que essa criança cresce, entra pela adolescência, torna-se um adulto, alguns desses traços podem simplesmente sumir, involuir, podem ir desaparecendo, ou irem se misturando ao jeito de ser daquele indivíduo e fica normalizado pelo jeito de ser também? Sim, sim. Tem muitas pessoas, né? Vamos dizer ali nos níveis, né, de suporte, quando a gente falava sobre o nível de suporte, que são 3 níveis, né? Então, dependendo de intervenção, ou até mesmo se a pessoa é nível 1 de suporte, e aí ela vai crescendo, ela vai se estimulando, né? Tem muitas pessoas que conseguem se perceber e aí desenvolver habilidades para lidar com essas características, né? Que vai diminuindo, sim, os traços, né? Então, assim, tem pessoas, às vezes, que é nível 3, que vai para nível 2, né, que evolui para o nível 2 de suporte, ou de nível 2 vai para nível 1 de suporte. Então, assim, tem sim, a partir de estimulação, né? O ideal é fazer terapia, né? Pra gente ter um estímulo mais direcionado. Mas tem muitas pessoas que vão diminuindo essas características. A única coisa que não pode acontecer é porque tem muitas pessoas que mascaram, né, coloca uma máscara social, porque se percebe diferente, coloca essa máscara social e faz uma camuflagem das suas
das suas dificuldades. Tipo fazer um personagem, fazendo um tipo, assim. Isso, para se sentir aceito. E aí acarreta muitas questões. Por isso que a gente fala assim, que tem muitos autistas que podem ter um transtorno de personalidade, pode ter uma depressão, né? Pode ter uma ansiedade, muito por conta disso, por essa camuflagem que ele faz nessa questão social para ser aceito, para ninguém perceber que ele é diferente. Né? Por isso que a terapia, né? Principalmente a terapia psicológica também, é essencial para a gente trabalhar essas questões, para a pessoa se aceitar, para a pessoa conseguir desenvolver, criar habilidades para lidar, né, com essas, principalmente habilidades sociais, porque quando é adulto, adolescente, pega muito essa parte comportamental, essa parte social, né? Então, assim, trabalhar habilidades sociais. Da introspecção, introspecção, né? Exatamente. Então, assim, como que ele pode fazer sem se invalidar, porque se ele é assim, a gente também ele não vai mudar o jeito dele, né? A gente tem que criar habilidades para ele poder conviver minimamente com as pessoas, né? No âmbito social. Então, é muito isso. Mas pode acontecer, sim, de ter uma evolução no quadro e essas características do transtorno, elas podem ficar menos evidentes. A gente tem muitas habilidades, assim, que a gente conhece nas pessoas e pelas quais a gente se maravilha, muitas das vezes. Habilidades musicais, desportivas, expressões artísticas de um modo geral. Eu pelo menos já ouvi falar de autistas no esporte mais do que autistas na música ou no teatro, por exemplo. No esporte eu já ouvi falar de muitos, mas na música, por exemplo, não. Tem a ver com o indivíduo, com o meio em que ele cresce, ou tem a ver com o tipo de codificação da doença, vamos falar assim, do distúrbio, e que o leva mais para uma área ou menos para outra? A pessoa que tem, né, esse transtorno, ela tende a ter hiperfocos. Né? Aliás, desculpa, eu falei doença, mas eu tenho que falar transtorno. Me perdoe. Não, imagina. E aí a pessoa que tem o transtorno, ela tende a ter hiperfocos. Né? Então, assim, uma pessoa que você vê, né, uma pessoa autista que você vê que é muito habilidosa nessa parte de esporte, ou, né, no esporte específico, é porque ela cria tanto foco ali que ele vai ser o melhor. Porque ele vai virar um hiperfoco. Mas também tem pessoas que têm uma sensibilidade, por exemplo, para notas musicais. Tem uns casos que eu já vi, né, na internet de pessoas que se comunicam a partir da música, de notas musicais. Então, assim, inclusive foi até feita uma orquestra com as notas musicais que ele fez como forma de expressão. Né? Então, assim, depende muito de habilidades que essas pessoas criam, né? As pessoas dentro do espectro. Então, assim, se for um hiperfoco à música, ele vai ser o melhor. Porque ele vai se dedicar para isso, né? Se tiver habilidades artísticas, ele vai também criar um hiperfoco para essa área. Ou seja, isso já vem de uma tendência que é dele. É dele, exatamente. O que o autismo vai fazer é levá-lo a ter um hiperfoco naquilo ali. Exatamente. Mas ele já teria essa tendência naturalmente. Sim, ele já teria habilidade. E principalmente quando tem um indivíduo, né, que tem o autismo e tem altas habilidades, tende ainda a ser mais... criar mais habilidades nessas áreas também. Então, assim, tem mais habilidades artísticas, manuais, musicais, mais refinamento, né? Então, quando tem, que a gente fala, o duplo excepcional, ele tende a ter muita facilidade nessas áreas. Principalmente nessas áreas criativas. A gente vê muito autistas com performances fabulosas em exercícios de lógica, cubo mágico, questões ligadas ao raciocínio, à agilidade de raciocínio. E é impressionante, né? Muito. É impressionante. Campeonatos de game, disputas de campeonatos de game, você vê autistas assim dando banho. Sim.
eles criam muitas habilidades, e muito voltados mesmo, igual eu falei, assim, ao hiperfoco. Se eles têm um hiperfoco, eles vão se tornar os melhores, assim, nesse quesito. Porque aí eles estudam, eles aprofundam e eles têm um raciocínio lógico muito grande. Eles têm uma profundidade no pensamento, né? Uma sensibilidade maior, né? Eles têm uma sensibilidade maior ao ambiente, às pessoas, né? Eles têm uma profundidade. Às vezes eu tenho pacientes que eu penso assim, meu Deus, o que passa na cabeça? Sabe? Porque é tão intenso como, né? Como ele se expressa, né? Às vezes nem oralmente, né? A gente não fala daquela fala funcional, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas assim, a fala funcional nem sempre é pela oralidade, mas se expressa a partir de uma música, se expressa a partir da forma que ele desenha, né? Então, assim, eles têm um raciocínio muito além do que a gente... E às vezes quando se expressa pela oralidade também, o faz com um vocabulário incomum, às vezes, para a idade, né? Usando palavras, vocabulários e termos e construções pouco comuns para a idade dele, às vezes. Sim. Eu já presenciei isso. Sim, sim. É muito interessante essa qualidade. Sim, eles têm um vocabulário muito rico, né, com palavras... Tem pessoas dentro do espectro que sabem o alfabeto russo, falam outros idiomas, isso é muito comum também. Pessoas dentro do espectro entenderem com facilidade, às vezes assim, as famílias falam, gente, mas onde? Eu nunca... Como é que pode? Como é que pode? Meu filho nunca fez uma aula de russo, né? Mas ele entende, ele compreende, ele escreve, né? Então, assim, porque eles têm uma facilidade, uma memória, né? Muito grande, né? Um raciocínio, uma memória muito, muito, muito grande. Então, assim, eles têm muita facilidade de aprender, principalmente línguas. Principalmente línguas que têm uma fonética mais intensa, né? Então, assim, eles têm muita facilidade de... Uma outra característica também, Daniela, que eu acho muito curiosa, é a questão do humor. Porque eu já conheci alguns jovens autistas ali na faixa de 13, 14, 15 anos, e um traço comum a todos eles não é que não tivessem humor, mas não é um humor igual ao das outras pessoas. Muita coisa que a gente acha graça, eles não acham graça alguma. Sim. É como se fosse um humor frio. Sim. Ou, vamos refazer, como se eles tivessem um humor muito próprio, de um entendimento muito, muito particular do universo deles. Como é que essa coisa do humor também? É porque, assim, as pessoas autistas, elas são muito literais. Então, elas têm muita dificuldade de entender piadas, de entender gírias, de entender, né, tudo que a gente fala, assim, eles têm dificuldade. Tanto que tem casos de adultos autistas que têm a necessidade, assim, às vezes em intervenções que a gente faz, eles têm necessidade de aprender piada. Eles querem aprender, eles querem falar uma piada, chegar numa mesa para se enturmar, se enturmar. Só que, assim, eles são muito literais. Então, eles têm muita dificuldade de metáfora, né? De quando a gente faz alguma brincadeira, eles é meio que não faz sentido pra eles, não faz sentido pra eles. Então, assim, eles não conseguem nem falar e nem compreender. Porque, assim, se você fala uma piada sem pé nem cabeça, ele vai falar assim, gente, mas... Que sentido que tem isso? Sabe? Que pra gente é engraçado, que, né, que a gente entende essas metáforas, né, a dupla linguagem, né? Eles não. Eles são totalmente literais. Então é por isso que eles têm esse humor, essa dificuldade de compreender esses tipos de brincadeiras, de piadas, né? Eles sentem literalmente mesmo, assim, se você usar, né, alguma gíria, alguma... Como é que a gente fala, gente? Eu esqueci o nome, quando a gente faz... Tipo uma anedota. Isso, uma anedota, alguma uma coisa. Paródia. Uma paródia. Eles não conseguem compreender. Sabe? Eu lembro de um seriado que passava no canal Warner, eu acho que era no Warner, na TV a cabo, e meu filho mais velho gostava muito de assistir,
que você deve conhecer bem, que é o The Big Bang Theory. Ah, sim. E aquela série era uma série que flertava um pouco com o universo autista, você não acha? Sim, autista... Tem uma coisa ali, não tem? Autista nerd, autista barra nerd. Exatamente. Autista e o duplo excepcional também, com altas habilidades, que eles são muito inteligentes. Isso. Né, tem um raciocínio muito elevado. Né, são estudantes de ciências, né? Exatamente, são cientistas, né? Então eles trouxeram um pouquinho desse universo, principalmente do universo duplo excepcional. Né? Essa série traz muito mesmo esse contexto. Eu lembro dessa coisa do humor exatamente por causa do personagem Sheldon. Sim. Que é um pseudo mal-humorado, né, na trama. Exatamente porque ele tem uma coisa muito ácida. Sim. Ele até tem um humor, mas é um humor que de tão ácido parece só rabugice. Ele não parece humor, mas tem um pouquinho de humor também. Lembra um pouco aquelas coisas do humor inglês, né? Que costumava-se falar que é um humor sem graça. Sim. Uma coisa um pouco assim. Bom, voltando a falar aqui do mês internacional de atenção ao autismo, em nível de Rio de Janeiro, em nível de Brasil, o que está sendo programado, o que está acontecendo? Além dessas ações, né, de conhecimento público mesmo sobre essas políticas públicas de direito, né, porque o autista, ele é considerado um PCD, né, uma pessoa com deficiência. Então, assim, então a lei hoje para a pessoa e para a família de uma pessoa autista, né, eles têm muitas leis e diretrizes que regem. Isso, né, foi um avanço para você? Foi um avanço. Ser considerado uma deficiência foi bom? Sim, foi muito bom. Não é motivo de estigma? Não é estigmatizar, nem preconceito, nem nada, né? De gerar preconceito, nem nada. É para trazer direito para as pessoas autistas e para as famílias também. Né? Então, assim, alguns órgãos públicos, né? Os pais, por exemplo, já têm uma redução de carga horária. Tem pais que trabalham home office, né? 100% home office. Os planos de saúde hoje, eles reembolsam integralmente, né, as terapias, independente de qual especialidade né? Por exemplo, a psicopedagogia hoje, para pessoas autistas, os planos de saúde são obrigados a reembolsar 100%, né? Para pessoas autistas. Então, assim, ter enquadrado eles, né, dentro do PCD, isso foi muito importante para garantir esses direitos, né? Então, esse mês, né, é dedicado muito para essa conscientização desses direitos, dos direitos que essas pessoas têm, que essas famílias têm, né? Além de tudo, a questão da conscientização sobre o que é o autismo, né, das necessidades dessa pessoa. Então, assim, eles fazem muita caminhada, inclusive vai ter a caminhada aqui, né, de conscientização, que é organizada até pelo pessoal da Mopan, né? Isso. E, então, se eu não me engano, é dia 12, se eu não me engano, vai ser num sábado, 12 de abril. E aí, então, vai ter essa caminhada, e nessa caminhada, né, é um momento mesmo de reflexão, de trabalhar essa empatia, de trazer conhecimento, né? Então, assim, esse mês é dedicado muito para isso, a esse olhar singular, né? É entender que a pessoa autista, ela tem questões que a gente precisa respeitar. Né? Então, assim, quando você vai ao mercado e você vê uma criança autista desorganizando, não é birra. Né? Às vezes, muitos olham com um olhar de reprovação para os pais, para a criança, como se fosse uma birra, e não é uma birra. Né? É uma sobrecarga sensorial, né? É uma questão, um baixo limite à frustração, que eles têm muita dificuldade. É uma dificuldade de controle inibitório, né? Que a gente fala que é o controle de impulsos. Então, assim, tem muitas outras questões além de birra, não é birra. Né? É bom você falar isso, porque esse exemplo que você está dando do supermercado, Sim. do comportamento da criança no mercado, é muito comum quando acontece você ver um olhar de reprovação das pessoas para com os pais, no sentido de acreditar que os pais deveriam intervir. Sim. E conter aquela criança. Sim. Né? E dar modos àquela criança, que é quase que, penso eu, um pensamento inicial natural das pessoas que veem uma cena.
mas tem esse aspecto que você está colocando que é muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar. Sim. Às vezes aquela mãe ou aquele pai não contém a criança, não é porque ela não queira, é porque tentar conter não vai resolver. Não vai resolver. Ele precisa do tempo dele, né? Porque é um momento de desorganização, por algum motivo. Né? Às vezes pode ser por ter muita gente, muito barulho, muito estímulo, né? Então ele se desorganiza. Pode ser sim porque ele queria uma coisa e ele não pode, não, né? A mãe falou que não poderia levar porque não já tinha em casa alguma coisa. Ele vai desorganizar porque ele tem um baixo limite de frustração, né? Então assim poucas coisas vão desorganizar. Então assim é ter empatia. Fica muito parecido com a malcriação, né? Isso. A malcriação normal. Exatamente, que toda criança faz. É. E aí esse olhar julgador, né, que algumas pessoas têm, trazem desconforto para os pais. Porque aí eles tendem a fazer isso. Eles sabem que a criança precisa de um momento para regulação, né? Ou uma autorregulação, que é o momento que ela né, vai se regular sozinha, ou uma corregulação. Então, assim, o pai abraça, o pai deita no chão com a criança, o pai tenta corregular, né? Porque a corregulação é você ajudar o outro a se regular, né? Então, assim, aí o pai deita com a criança ali no chão, fica horas ali para tentar organizar a criança. Então, assim, as pessoas olham como se fosse um julgamento, né? Uma malcriação. E não é. Então, assim, esse mês é dedicado muito para isso também, a ter esse olhar, a ter empatia, a acolher essas famílias, porque, assim, essas famílias, elas já criam um escudo de defesa, né? Por conta desses olhares, desses preconceitos que tantas pessoas carregam, né? A gente vê muito em escola, né? A exclusão das crianças, principalmente as que têm características agressivas, né, de quando desorganizam. Então a gente vê uma exclusão. Ai, olha, eu faço visita escolar, né, e aí muitas professoras falam, nossa, o pai do fulano tirou ele da escola porque o seu paciente é muito agressivo e empurrou ele várias vezes e a família não compreende, né? Claro que a gente compreende os dois lados, que também não é fácil quando o seu filho é agredido, né? Mas assim, a gente tem que entender que ele faz isso muito mais forte do que ele, quando ele toma essas ações. Não é porque ele é mau. Não é porque ele é mau. Não é porque ele é ruim. Exatamente, não é porque ele é ruim. Então, assim, o que a gente precisa fazer é criar estratégias. A gente perceber quando ele não tá bem, a gente levar ele para um lugar mais tranquilo, né? Então, tudo isso são estratégias que a gente vai adotando. E mesmo assim pode acontecer, mas aí vai acontecer com menos frequência. Então, por isso que a gente, como terapeuta, escola, família, a gente é uma tríade, né? Pra gente poder ajudar e acolher essas pessoas, né? Só que aí também a sociedade também precisa acolher. Então, esse mês é muito voltado para isso, né? Pra gente ter essa empatia, a gente ter esse acolhimento, a gente ter conhecimento sobre o que é o autismo, né? Como as pessoas podem se comportar. Então, é um mês de conscientização. Né? Então, isso é muito importante. E aqui a nossa cidade, né, além de ser um mês de conscientização, né, segunda-feira inaugurou essa clínica, que eu acho que foi um marco muito grande assim, para a cidade, para Macaé. Eu acho que vai fazer muita diferença para essas famílias, né, que precisam de apoio. Uma criança no supermercado, como esse exemplo que você deu, uma criança, de repente, no corredor do shopping center, na praia, ela está exposta a muitos estímulos, né? Você tem tumulto, você tem som ambiente, você tem uma certa agitação no entorno. Da mesma forma, em outros lugares você pode ter o ruído muito alto, você pode ter som alto. Também esses estímulos que causam inquietação numa criança com autismo, eles são sempre os mesmos
ou há crianças que são muito suscetíveis a um estímulo e nada suscetível a outro, ao passo que uma outra criança pode ter uma relação inversa com esses fatores? Sim, depende muito da criança, é bem individual. Tem crianças que Isso são também mais... é muito individual. É muito individual. Tem crianças que são mais sensíveis a esses estímulos. Tem crianças que conseguem, né, ficar por mais tempo, que é algo que não incomoda, né? Tem crianças... Que fica de boa. Sim, fica tranquilo. Se for para uma praia, se for para um shopping, um lugar... Tem pessoas autistas que têm uma sensibilidade muito grande, olfativa. Então, assim... Um lugar que tem muito cheiro, por exemplo, uma praça de alimentação, que tem muito cheiro, que tem uma mistura de cheiros, isso incomoda. Então, dá uma desorganização, né? E essa desorganização pode ser de várias formas. Ela pode ser ali no momento, pode ser tardia, né? Então, pode ser assim, daqui uma semana ela vai desorganizar com algo que aconteceu uma semana atrás. Caramba! Né? Então, assim, depende muito, é muito individual. Então, assim, cada pessoa tem uma sobrecarga. Pode ser sensorial, pode ser de comportamental, né? Pode ser de atitudinal. Então, assim, às vezes se uma pessoa trata ela com mais frieza, isso aí também pode gerar uma desorganização, né? Se a pessoa... tem pacientes que são extremamente sensíveis. Então, se a gente, por algum motivo, tá triste e vai fazer o atendimento, passa por algum problema, né, pessoal, você vai fazer o atendimento, essa criança percebe, desorganiza porque você tá triste, mesmo porque você disfarce, né? Então, assim, eles têm muita sensibilidade. Né? Então pode ser em diversos aspectos. E aí eu fico pensando, sabe o que? A gente está chegando ao final do nosso papo, mas isso que você está falando me leva à seguinte reflexão. Você vê, você é uma pedagoga, psicopedagoga, está se graduando em psicologia, faz o atendimento terapêutico para crianças com autismo. A gente tem aí um mês de reflexão, né, de discussão e reflexão e atenção. Macaé recebeu recentemente esse presente, que é uma casa especializada no atendimento do autista, clínica do autista. Nunca se teve tanto diagnóstico, porque se tem hoje uma ciência muito mais aprimorada e muito mais atenta e com maior capacidade de diagnosticar. Ponto. Sim. Posto isso, você que é uma estudiosa, eu pergunto, posto isso, a ciência, de um modo geral, ela já sabe o suficiente sobre o autismo ou ela ainda está atrás em relação a esse distúrbio, ainda tem muito que saber e muito que aprender? Porque você está me falando sobre as questões de desorganização comportamental, com delay de semana entre uma ocorrência de um fato e o fenômeno da desorganização em si. E aí eu fico pensando que esse negócio é muito difícil de você rastrear. Sim. E acompanhar. Sim. Porque sendo cada criança, cada pessoa individualmente singular, diferente do outro, e tendo essa variedade, essa paleta enorme de manifestações, a ciência está junto com o distúrbio, está ali juntinho, ou ela ainda está para trás, a ciência? Eu acho assim que evoluiu muito, mas eu acho que tende ainda a ter mais estudos, principalmente no que abrange ao tipo de intervenção, as abordagens que são trabalhadas, né? O tipo de abordagem, a questão da dupla excepcionalidade, que infelizmente são poucos estudos, né? Principalmente da superdotação. São pouquíssimos estudos, são pouquíssimos especialistas, são pouquíssimas, né, pessoas que compreendem, né, essa condição, né? Porque a superdotação não é um diagnóstico, é uma condição. Então, assim, tem muito ainda a avançar na É sempre muito valorizada ciência como fenômeno positivo, isso, né? O tal do QI elevado é bacana e tal, mas tem mais coisa aí, muito, né? Muito mais. Tem muitas ramificações que precisam ser estudadas. Aí, eu acho que uma coisa que a gente pode falar de positivo é que nunca nos últimos anos se avançou tanto como talvez nos últimos 15, 20 anos. Sim, com certeza. E essa mudança, né, do CID esse ano também, né, que entrou na legislação... Vai lançar mais luz. Vai. Foi uma luz muito grande, porque trouxe o transtorno
para um caráter individual, né? Antes era uma ramificação. Ele estava ali dentro do junto com o TDAH, né? O TEA, o TDL, né? Que é o transtorno de linguagem. Eles estavam todos juntinhos ali. Então, nós tiramos e criamos individualmente o CID do transtorno do espectro autista. Legal, o importante é que isso seja cada vez mais estudado, não só no aprimoramento dos métodos de detecção e de diagnóstico, mas também no desenvolvimento de terapias, né? Com certeza. Para que essas crianças e esses jovens cada vez mais possam viver em sociedade de forma legal, inseridos, sem grandes transtornos, sem grandes diferenças, inclusive diferença de tratamento, que é sempre muito lamentável quando acontece, mas a gente sabe que acontece, porque nós temos uma sociedade que é como é. Sim. Não dá para dizer que essas coisas não existem. E que no final todo mundo viva bem com o seu transtorno, com as suas características, e com o lado positivo também dessas características, porque nem tudo é só ruim. Há também muita coisa boa, né? Sim. Como as superdotações, como as excepcionais qualidades que desenvolvem, que fazem coisas belíssimas. Tem lado bom. Sim, são pessoas com muitas potencialidades. Tem lado bom. Exatamente. Se a gente fizer as terapias adequadas, a gente consegue potencializar todas essas qualidades, essas potencialidades que eles têm, né? Então, assim, uma terapia adequada, né? Essa tríade, né, que eu falei, família, escola, terapias, né? Isso vai ajudar cada vez mais essas pessoas, essas crianças, adolescentes, para ter uma vida adulta digna, né? Uma vida adulta com minimamente independente, né? Muitos conseguem ter uma vida plena, uma vida independente, os que precisarem de um suporte familiar, mas que vivam minimamente bem, né? Minimamente independentes. Então é isso que a gente espera, né? Que as crianças de hoje consigam desenvolver, né? Para virar adultos independentes. É isso que a gente quer buscar, né? Que tenham um mínimo de independência. Então isso é muito importante, porque eles têm muito potencial. Só que a gente tem que despertar esses potenciais. Isso aí, para viverem uma vida sadia e tranquila cada vez mais. Daniele Silva como eu já falei, psicopedagoga, pedagoga, trabalha com terapias e pode te ajudar, te esclarecer, te trazer luz aí para as suas dúvidas. Você que é mãe, você que é pai, você que é professora, que é sempre também um lugar em que é preciso ter muita atenção e muito tato para lidar com essas coisas. Daniele, eu queria que você falasse para a gente, mais uma vez, os caminhos para chegar até você. Tem o Instagram, site, rede social, para quem quiser conhecer mais o teu trabalho e te acessar. Tá ótimo. O meu Instagram é @DaniSilva, psicopedagoga. Pode acessar meu Instagram, lá tem o link do meu contato, né? Eu trabalho muito com uma abordagem muito responsiva, né? Que vem do interesse do paciente, o que ele gosta, né? Principalmente esses hiperfocos. Então, é uma abordagem muito responsiva, muito interacionista, né? Eu procuro não olhar a criança fragmentada só na aprendizagem, né? Por isso que eu tô terminando psicologia, porque eu quero olhar a pessoa como um todo, o indivíduo como um todo, né? Então, eu faço um trabalho muito diferenciado, né? Eu acolho as famílias, eu faço esse processo de acolhimento, esse processo de orientação parental, né? Estou sempre em acesso às escolas também, né? Meu trabalho é a tríade, eu reforço muito isso, né? Que essa tríade é muito importante. Então, quem precisar de um atendimento diferenciado, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Dani Silva, psicopedagoga. Dani Silva, psicopedagoga, é a rede social da Daniela Silva, que está pronta para te atender, te dar orientações, enfim, e você mergulhar um pouco mais aí no conhecimento sobre o autismo e como lidar com essa questão de forma o mais inclusiva possível. Dani, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns aos profissionais, aos multiprofissionais que atuam justamente nesse mês em que se tem todos os olhares voltados para a questão do autismo em todo o planeta. A vocês que se dedicaram a estudar e a entender, a compreender e a lidar com essa temática do transtorno do autismo.
E parabéns aos papais e mamães também que bravamente lidam com a questão, cada um ao seu modo, ou com as suas limitações, com os seus conhecimentos, mas acima de tudo com muito amor. Parabéns para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada pela abertura, pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia tão marcante, né? Eu agradeço a disponibilidade aí de vocês e o convite. É isso aí, gente. Esse é o Nossa Macaé, você sabe, aquele encontro em que a gente fala de assuntos importantes, de assuntos coletivos, de pautas, de temas que dizem respeito a todos nós, e não seria diferente nesse mês dedicado à atenção ao autismo. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque aí você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo, tá bom? Compartilha esse podcast com seus amigos, seus parentes, com todo mundo, que é para esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.